Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Bianca Romero, eu sou advogada com enfoque principalmente na esfera consumerista, em defesa dos direitos do consumidor. A minha trajetória profissional, ela tem 3 anos, então há 3 anos eu advogo para consumidores, né? E hoje, claro que o tema da nossa palestra será uma análise, então, à questão do direito do consumidor. Primeiro, eu gostaria de manifestar a minha gratidão, a minha satisfação, a minha honra em estar presente neste evento, que é a Jornada Internacional de Direito, como palestrante. Por quê? Em 2019, quando eu terminava a minha jornada como acadêmica do curso de Direito da Universidade Franciscana em Santa Maria, eu acompanhei a jornada naquele ano em Gramado como acadêmica, como ouvinte, prestigiando os profissionais atuantes no meio jurídico de todo o país, dos seus mais altos calibres, e me servindo das palestras daquele ano como um estímulo, como um combustível para fomentar então a minha jornada profissional que iniciaria então tão logo. Então, por isso digo que é com extrema satisfação que estou aqui, com o dever de responsabilidade para trazer alguma contribuição para todos, dentro da seara consumerista, que é então o meu enfoque hoje profissional, e compartilhar a lei do superendividamento, a lei 14.181 de 2021, que rege a prevenção e o tratamento do superendividamento no país. E quando a gente reflete sobre uma lei tão nova, a gente questiona a sua aplicabilidade. Quais são os efeitos e qual é o impacto que esta lei tem gerado? Ou será que ela tem gerado algum impacto para os consumidores superendividados? Para o superendividamento? Em que milhares de pessoas no Brasil estão inseridas? Então nós precisamos fazer uma breve introdução sobre a importância da temática para profissionais e para acadêmicos. E quando a gente fala, então, na lei do superendividamento, nós precisamos refletir que há muito tempo o país se encontra em uma situação de crise econômica, baixos salários, desemprego, oscilação da inflação, como fatores que implicam na saúde financeira dos indivíduos. Então, o tema da palestra de hoje, a delimitação do nosso tema é a área financeira como pilar da dignidade humana sob a ótica da lei do superendividamento. E por que eu digo isso? Porque um dos pilares da existência humana é a área financeira. E não porque se vive em razão do dinheiro, mas porque o dinheiro é um ativo que todo ser humano deve possuir para que possa adquirir produtos e serviços no mercado de consumo, porque nós vivemos em um mundo onde o capitalismo ele é uma constante. E não há como viver hoje sem este ativo, que é o dinheiro. A lei, ela vai proteger ainda mais nesse contexto as pessoas vulneráveis e, sobretudo, as hipervulneráveis, que são os idosos, os portadores de alguma deficiência, os adoentados, os analfabetos. Porque essas pessoas, então, demonstram que merecem uma proteção especial
da lei. Então, em boa hora, o projeto de lei do superendividamento foi aprovado e convertido então em lei, que é a 14.181 de 2021, ainda em julho daquele ano, visando, claro, atualizar o Código de Defesa do Consumidor, criando um título que é da prevenção e do tratamento do superendividamento, que inicia lá no artigo 54A, para aqueles que querem acompanhar, do 54A ao 54G, e no título da defesa do consumidor em juízo, que introduziu o capítulo 5 da conciliação no superendividamento, lá dos artigos 104A ao 104C. Então, após essa breve introdução sobre a delimitação temática, a importância da temática, a relevância da temática, é claro que a gente ainda vai precisar de um conteúdo teórico, a respeito do tema, para que todos entendam sobre o que versa essa lei, que ainda é uma lei muito recente, que está sendo já aplicada pelos nossos tribunais, já estão sendo de forma expressiva ações ajuizadas a todos os dias com relação a isso, né? Então, representando aí, acredito que a médio e longo prazo, um grande percentual dentro do Poder Judiciário de tramitação de ações que envolvem, então, a lei do superendividamento. Para isso, nós precisamos entender qual é a aplicabilidade. Qual é a aplicabilidade da lei do superendividamento? Lá no artigo 54A, nós temos estabelecido que a norma de prevenção e de tratamento do superendividamento, ela vai se direcionar a quem? Às pessoas naturais, às pessoas físicas. Por esse motivo, é que a gente não trata o consumidor superendividado como falido. Este termo é um termo inadequado, que muitas vezes é utilizado quando se trata de pessoas jurídicas. E aí nós estaremos falando de uma lei especial que vai tratar a questão da falência das empresas em recuperação judicial, o que, claro, não é o caso nem a temática dessa palestra. Apenas para título de curiosidade e informação, a aplicabilidade da lei do superendividamento, ela se direciona a pessoas físicas, naturais, que preenchem os requisitos para estarem, então, sendo considerados consumidores superendividados. Então, para além disso, quem são os consumidores superendividados? Quem pode ser considerado consumidor superendividado no cenário e para a lei do superendividamento? A pessoa superendividada é uma pessoa sem crédito, a persona non grata dentro do mercado de consumo, que acaba, por um motivo ou outro, por diversas razões, comprometendo o seu sustento e muitas vezes o sustento de sua família, por conta das dívidas que contraiu. Então a lei ela tem por objetivo prevenir e tratar situações em que impliquem o estado de superendividamento deste consumidor. Então uma atenção muito importante aqui, porque nós temos dois tipos de consumidores superendividados. Nós estamos tratando aqui do consumidor superendividado ativo, que é aquele que dá causa às suas dívidas, é aquele então que gasta mais do que ganha, e nós temos também um outro consumidor superendividado, que é o passivo, que é aquele que por uma circunstância alheia à sua vontade, acaba contraindo dívidas e tornando-se um consumidor superendividado. O consumidor passivo, por motivo de doença, por motivo de morte, por motivo de desemprego, ele acaba então contraindo dívidas. Então ele não deu causa àquela situação de superendividamento. Então estes são os dois consumidores superendividados hoje.
E por isso, repito, que a lei do superendividamento ela não vai ser aplicada às pessoas jurídicas e também àquele superendividado ativo consciente, que é aquele que por fraude ou má fé contrai dívidas, no intuito de não adimpli-las, eximindo-se da sua responsabilidade com o credor. Então, esses dois sujeitos não terão a lei do superendividamento aplicadas em seu favor. E por que eu digo que a lei do superendividamento ela é aplicada em favor do consumidor? Porque o consumidor, presumidamente por lei, é a parte mais vulnerável. E os hipervulneráveis, então, merecem ainda mais uma proteção legal. E por isso que ela é em favor dos consumidores. Porque o CDC é uma norma, em sua essência, protetiva. E por isso ela vai dar essa proteção especial aos consumidores dentro da relação de consumo. Outro ponto importante que nós precisamos analisar é a questão da preservação do mínimo existencial. Em 2022, em julho de 2022, um decreto-lei 11.150 trouxe para os doutrinadores, para os tribunais, a questão da preservação do mínimo existencial em um percentual de 25% do salário mínimo vigente, que seria então, a entendimento do legislador, o suficiente para que o consumidor ele pudesse viver com dignidade, o que pode ser ou não questionado. A lei ela é passível de críticas. Mas o que importa saber é que esse decreto-lei, então, ele determinou que o valor a ser considerado como o mínimo a ser preservado dos consumidores superendividados dentro da sua renda mensal é de 25% do salário mínimo vigente no país. Então, para além disso, a gente precisa compreender que a preservação do mínimo existencial tem a ver, então, com a dignidade da pessoa humana, que é um dos nossos principais fundamentos da República e está presente na Constituição Federal e precisa ser reforçado por políticas públicas e por outras leis. Porque muitas vezes, dentro de um contexto de relação de consumo, não é respeitado. Então, a gente precisa que a lei nos diga. E este decreto-lei, ele trouxe, então, este embasamento, trazendo o percentual de 25% que deve ser preservado, deve ser requerido em favor do consumidor que está superendividado, para que ele não comprometa mais ainda a sua renda e tenha a impossibilidade de poder manejar o seu sustento e o da sua família com alimentação, vestuário, lazer, educação, aquilo que se é necessário para, então, viver. Outro ponto importante para nós tratarmos aqui são as dívidas do superendividado. E nós sabemos que, ou pelo menos a partir de agora nós saberemos que as dívidas do superendividado não são todas, indistintamente. Aqui a lei não vai se aplicar a qualquer tipo de dívida. A lei ela fala em dívidas exigíveis, ou seja, aquelas vincendas e as vencidas, compreendendo-se como tais aquelas que abarcam o compromisso financeiro que sejam oriundos de uma relação de consumo, né? Incluindo operações de crédito com instituições financeiras, que é o que mais nós vemos na prática, compras a prazo e serviços de prestação continuada. Então, essas são as dívidas que vão abarcar as dívidas do superendividamento, aquelas que estão, então, previstas em lei. Quando a gente fala em inaplicabilidade da lei do superendividado, nós estamos falando naquelas dívidas que falei no momento inicial, que são contraídas por fraude ou por má fé do consumidor. Sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente, com o propósito de não realizar o pagamento, ou decorram até da aquisição de contratação de produtos e serviços de luxo ou de alto valor, né? É isso que a lei diz no artigo 54A, parágrafo 3º, para quem quiser acompanhar. Nós temos um momento
do procedimento da lei do superendividamento, que é a conciliação e a repactuação compulsória no superendividamento. E aí nós vamos lá para o artigo 104A até o 104C do CDC para tratar então das questões práticas daquilo que é aplicado então dentro dos processos judiciais, nas primeiras instâncias e nos tribunais que decidem, que processam e julgam essa matéria. Então nós temos agora de forma prática como vislumbrar, como de fato ocorre o procedimento que envolve um rito especial do superendividamento. E aí nós temos, então, no mesmo sentido, os artigos 104A a 104C do CDC, incluídos pela lei do superendividamento, que vão tratar da conciliação e do processo de repactuação. Então, trata-se de previsões que estabelecem um procedimento específico com uma finalidade de garantir a renegociação das dívidas ao consumidor de forma consensual entre as partes, visando preservar o mínimo existencial dele, sem também sem prejuízo das dívidas serem pagas em favor dos credores. Então, é um sistema que a gente chama de bifásico, porque 2 fases em geral e 2 capítulos do CDC. Aquela fase mais teórica da prevenção, né? Que compõe lá dos artigos 54A ao 54G, e o tratamento. E aí nós vamos para a fase prática da lei do superendividamento, que abarca os artigos 104A até o 104C do CDC. E nós temos 2 fases do tratamento do superendividamento, que é então a fase prática, é onde de fato ocorre a conciliação ou o plano compulsório de pagamento das dívidas. Então essa fase do tratamento do superendividamento, ela pode ser extrajudicial, nos sejusques, nas defensorias públicas, nos PROCONs, né? Ou em 2 fases judiciais, que é aquela onde se revisarão e integrarão os contratos, e, num segundo momento, a repactuação das dívidas remanescentes. E para isso, é claro que nós temos judicialmente 2 possibilidades como causa de pedir nas ações que envolvem a lei do superendividamento. Nós temos a revisão e integração dos contratos ou a repactuação das dívidas por meio de um plano de pagamento compulsório. E aí nós vamos vislumbrar, num primeiro momento, a fase conciliatória, que está prevista, então, lá no artigo 104A até 104C do CDC. Num segundo momento, em não ocorrendo essa conciliação entre as partes, nós teremos a propositura da ação judicial da lei do superendividamento, onde será, então, ajuizada a ação, levada a petição inicial, e no polo passivo estarão presentes todos os credores que não estabeleceram, então, um consenso, um acordo na fase extrajudicial, e isso está previsto lá no 104B do CDC. Num terceiro momento, nós teremos uma decisão, um despacho, que vai receber a inicial ou suspender a remessa daquele feito até uma nova conciliação que pode vir a ser designada dentro do processo judicial. A citação dos credores, que devidamente citados terão um prazo para contestar aquela ação judicial sob o procedimento comum. Então, ele vem a apresentação da contestação dos credores, depois a réplica, que é protocolada pelo autor, consumidor superendividado, por intermédio de um procurador, seja o defensor público, seja advogado, com capacidade postulatória. E aí nós teremos
um despacho, uma nova decisão judicial que vai dar então início à fase de saneamento do processo e analisar, portanto, as preliminares que foram invocadas, tanto na petição inicial quanto na contestação. E aqui um ponto muito importante: a nomeação de um administrador judicial, que será a pessoa responsável por manejar um parecer sobre o plano compulsório de pagamento das dívidas daquele consumidor superendividado, que é o nosso autor da demanda. Então, tanto as partes quanto o juízo apresentarão quesitos depois da nomeação do administrador judicial, para que ele possa emitir o seu parecer de administrador, e só então as partes serão intimadas sobre aquele parecer. E, por fim, nós teremos uma sentença. Esta sentença trará o quê? Ou a revisão e integração desses contratos, ou plano de pagamento compulsório das dívidas. Esse plano de pagamento compulsório das dívidas, ele traz algumas previsões legais. Quais sejam elas? Um prazo de 5 anos para que o consumidor, após a homologação desse plano de pagamento compulsório das dívidas, possa então adimplir as dívidas, fazer o pagamento efetivo e recuperar a sua saúde financeira. E nós temos também o início de 180 dias após a homologação a partir da homologação, para que o consumidor possa iniciar o pagamento desse plano compulsório das dívidas. Então, o prazo é de 5 anos para que seja pago, então, efetivamente, né, esse plano de pagamento compulsório, e um prazo de até 180 dias depois, a partir da homologação, para que o consumidor inicie o pagamento desse plano compulsório das dívidas. Basicamente, a lei do superendividamento trata, num primeiro momento, da prevenção, com uma teoria que nós trouxemos no início, e nesse sistema bifásico, num segundo momento mais prático, a questão do tratamento. Então, prevenção num primeiro momento e tratamento ao superendividamento. Então, nesse superendividamento que está previsto no CDC, com a lei 14.181, que atualizou o Código de Defesa do Consumidor, nós temos esse sistema bifásico. E tem 2 fases, então, do tratamento: a extrajudicial e a fase judicial. E na fase judicial nós temos 2 fases, que é a revisão e integração desses contratos e a repactuação das dívidas remanescentes. Hoje trouxe então este tema de extrema relevância, porque milhares de pessoas se enquadram como superendividados no Brasil, ante a vários fatores que culminam para que o consumidor ele esteja nessa situação. Tratamos num primeiro momento da importância desse tema, a delimitação do tema, as questões mais conceituais da legislação como seu objetivo, a conceituação, a aplicabilidade da lei, a quem se aplica, quais as dívidas, quem é o consumidor. Nós temos dois consumidores superendividados, o ativo e o passivo. E nós trouxe também a questão prática
dentro da atuação dos processos que envolvem a lei do superendividamento. Eu agradeço a todos pela atenção, espero que de alguma forma eu tenha contribuído para o conhecimento a respeito dessa lei, os seus impactos, a sua aplicabilidade e a sua importância no nosso cenário jurídico e social, e fico à disposição de todos para que eventualmente qualquer dúvida seja sanada no momento posterior ou através de algum canal que eu deixo disponibilizado das redes sociais, né? E é isto. Desejo a todos muito sucesso e para mim é uma grata satisfação estar podendo participar deste evento. Muito obrigada.